Teste, teste. Eu tô aparecendo. Eu não sei se eu tô aparecendo. Tá, pra mim eu tô aparecendo, mas aqui, tipo, não tá indo na live. Você tá aparecendo aqui de boas. Ai, meu Deus, agora deu. Ah, então tá. Tá, pra mim eu tô... Ei, gente, alguém tá falando alguma coisa? Não, mas eu tô com, tipo, minha tela muito maluca aqui. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Eu mandei lá no grupo print. Manu, E não, eu vou começar a gravar. não, espera só mais um minutinho pra gravar. E não, isso tá normal. É só porque não tem ninguém com a câmera ligada agora. O prep time já tá acabando. Falta só... Gente, parem de falar pra gente não atrapalhar os debatedores, eles estão reclamando. Pessoal, tá difícil aqui. Oi, gente, eu tô buscando as outras pessoas que estão faltando aqui e logo mais a gente inicia. Ciro, se você quiser começar já a gravação, está tudo certo. A gente fica no Discord, vai passar de debate ou pode sair, já que todo mundo está conseguindo usar o Zoom? Não, vamos manter no Zoom. Vou só fazer uma chamada aqui. Primeira defesa, eu tô vendo. Gente, Ok. rapidinho, é que a gente tá Sim, atrapalhando um Leonardo. pouco aqui. Acabou O o prep prep time já time acabou. Tá, Assim como desculpa. eu mandei na sala. Eu tô indo lá buscar vocês justamente por isso. Só vou me mutar aqui para chamar as pessoas. Pode sair do Discord? Então, gente, eu vou começar com a chamada. A primeira defesa, eu vou pedir para vocês falarem logo, então, quem fala primeiro, depois eu dou os demais avisos, só para garantir que está todo mundo aqui. Primeira defesa, quem fala primeiro? Ana Laura. Ana Laura. Não, primeira defesa Ok. sou eu, Diogo e depois o Eduardo. Tá, o Eduardo está aqui. Eduardo, você pode me dar uma confirmação na voz, por favor? Oi, tô aqui sim. Ok, só para confirmar. Agora sim, primeira posição, quem fala primeiro? Eu e depois a Nicole. Nicole, você pode me dar uma confirmação, por favor?
Vocês estão me Ok, ouvindo bem? obrigada. Certinho. Sim. Segunda defesa, quem fala primeiro, por favor? Vai ser a Amaral primeiro e depois vai ser a Lívia. Ok, Lívia, você pode me dar a confirmação, por favor? Oi, tô aqui. Segunda posição, quem fala primeiro, por favor? Léo, depois o Líbero. Ok, Leonardo primeiro e Líbero depois. Então, gente, só reiterando os avisos aqui, a live está sendo transmitida no Facebook, então as pessoas já têm acesso ao link, está tudo certinho. Obrigada a todos que estão ouvindo a gente, queria parabenizar novamente a todos que chegaram aqui nessa final de iniciados, vai ser um prazer julgar vocês, e eu fico muito feliz que vocês tenham participado do nosso campeonato, foi um prazer receber todos vocês. A gente vai ficar inteiramente pelo Zoom, não vai ter mais negócio de voltar no Discord, porque todos os debatedores conseguem falar aqui agora, reiterando as regras. Quem pode fazer ponto de informação durante o discurso de quem estiver discursando, mantenha a câmera ligada, e eu também vou manter para caso eu precisar parar o cronômetro ou alguma coisa. Fora isso, mantenham a câmera desligada, ou seja, quem não pode fazer ponto de informação ou quem não está discursando. A última coisa que eu vou reforçar com vocês é que, ao final de cada discurso, eu vou dar em torno de 5 segundos para que vocês terminem as anotações, para que possam se ajeitar em frente à câmera sem pressa e tal. E, mais do que isso, só lembrando que vocês vão decidir ao início do seu discurso, assim que eu pedir para vocês testarem voz antes de começar, vocês vão me especificar se vocês querem que eu conte o tempo no chat ou se vocês querem que eu me desmute e fale a voz. De mesma forma, vocês vão especificar se vocês querem um ponto de informação na voz, no chat, ou com alguém levantando as folhas assim, a mão, o que vier. Dito tudo isso, agora eu vou convidar o primeiro-ministro para primeiro fazer a sua testagem. Eu só queria esclarecer. Eu posso sair do Discord porque ele tá meio que travando o meu computador. Pode. Se vocês quiserem sair do Discord, vocês podem sair. E agora eu vou convidar o primeiro-ministro para iniciar a sua testagem. E assim que se sentir confortável, você pode iniciar o seu discurso. Lembrando que a bancada de oposição tem que ligar as câmeras para, se ele quiser ver o ponto de informação assim. Eu vou preferir o ponto de informação pela câmera, mas acho que se puderem digitar no chat também, que daí eu lembro ali, tipo, se eu não for dar na hora, eu lembro depois quem que deu. Assim pode ser? Sim, pode ser. Bem. Ok. 3, 2. Na verdade, eu prefiro pôr informação pelo chat. Enfim. 3, 2, 1. Peraí, Essa casa só- dotaria. Tá tendo eco. Tá tendo um barulhinho de negócio mesmo, mas assim, não sei o que é, a gente já atrasou demais e por causa da questão de prep time, isso tá atrapalhando a sua compreensão? É porque tá... Peraí, pode falar, Diogo, rapidinho? Tá me ouvindo bem? Alô? Fica acontecendo isso, sim. Tá bem, mas tudo bem. Continua. Eu fechei o Discord já. Bom. Ok, mas estão conseguindo me entender minimamente, eu vou seguir assim, já atrasou. Ok. 3, 2, 1. Essa casa adotaria o sistema majoritário em detrimento do sistema proporcional por partido para a eleição de deputados e vereadores no Brasil. Muito bem. Por que a gente faria isso? Por ter uma série de motivos. Primeiro, que o sistema proporcional, ele ajuda na manutenção de uma estrutura política muito antiga no Brasil, com candidatos políticos, o famoso centrão, e outros candidatos que são simplesmente desconhecidos da população. Eles não representam a população, não têm uma representatividade. Eles ganharam seus cargos por serem arrastados, puxados por outros candidatos mais famosos com que a população se identifica de fato. Eles são lá, é a famosa frase que falam, a gente vê lá transmissões da Câmara, coisas assim, não faz ideia de quem são metade dos políticos lá. Por que isso é um problema? Porque esses políticos que são menos conhecidos, eles são menos cobrados também pela população. Ou seja, eles podem votar coisas contrárias ao interesse dos seus eleitores e também são mais propensos a
cair para os lobbies, cair sobre a pressão do lobby, da corrupção, etc., justamente porque seus eleitores cobram e monitoram menos eles do que os políticos, em quem eles se identificam mais, com quem eles se relacionam mais e, enfim, acompanham mais proximamente. Então isso é prejudicial porque tem essa tendência de aumentar a corrupção e de manter no poder essa casta política que só quer justamente isso, se manter no poder. E o faz justamente por essa questão de fazer votos, votar coisas que vão ajudar eles se manter no poder e conta com se eleger na próxima vez por algum candidato famoso do seu partido. Ou seja, no nosso lado, então, isso não diminui, porque quem vai ser eleito são os candidatos que realmente foram mais votados e que então são mais propensos a serem mais monitorados e cobrados pelos seus eleitores. Também no nosso cenário diminui o número de pessoas que o cidadão médio não conhece dentro da política, justamente por esses mesmos motivos que eu falei. Aumentando quando ele se identifica com as instituições, com essas instituições democráticas e com as decisões tomadas por ela. Um problema dessa falta de identificação entre o cidadão médio e as instituições políticas, as decisões tomadas por ela, é justamente a eleição de candidatos anti-establishment, como Bolsonaro nas últimas eleições. Sempre pegou essa medida anti-establishment, eu sou contra tudo isso, contra essa política de barganha, sei lá o quê, contra esse centrão corrupto, coisas assim. Justamente por não se identificarem com aquelas instituições, migram para candidatos radicais supostamente anti-establishment. Isso diminuiria a tendência disso acontecer no nosso mundo. Isso, inclusive, dá um caráter de urgência para essa mudança, porque a crise na democracia representativa é séria, está acontecendo agora, teve um impacto grande nas últimas eleições e pode ter na próxima mais ainda, principalmente no momento de crise como atualmente. Além disso, outro impacto é que diminui o poder de barganha desse centrão já falado. Dessa gama de políticos que está ali, que não foram eleitos representativamente pela população, a população não sabe quem eles são, em grande parte, e que, como eu disse, tem a tendência a fazer corrupção, etc., e faz tendência a cair sobre essas questões. Então, fazer essa mudança é importante para reverter essa crise na democracia representativa, aumentar a confiança da população nas instituições democráticas, inclusive a participação nas eleições no processo democrático como um todo. Outro problema também do voto proporcional é que, como diz no infoslide, vou ler aqui o trecho, por outro lado, candidatos que tenham muitos votos, mas o partido não alcance o quociente, não são eleitos. Ou seja, qual é o problema disso? Candidatos que a população se identifica e que têm votos suficientes para serem eleitos, mas, digamos, são o único do seu partido e, por causa do esquema dos quocientes, acabam não tendo votos suficientes para se eleger no sistema proporcional, mas teriam votos suficientes para se eleger no sistema majoritário. Talvez seja um número pequeno de candidatos, mas ainda assim é uma parcela de votos da população que basicamente foi fora, é uma parcela da população que se sentia representada por aqueles, mesmo que poucos candidatos, e não vai ter essa representação no Congresso por causa do sistema proporcional. Então, é positivo. Eu vou, acho que, explicar um pouco melhor essa construção do centrão, do que é esse sistema político antigo que eu falei, e por que seria desvantajoso eu já trouxe, mas vou explicar melhor essa construção dele. Esse sistema vem desde a redemocratização do país, com a origem dali, três partidos fortes que surgiram, PMDB, PSDB e o PT. Né, junto disso, o PMDB, principalmente, ao longo dessa história, e outros parecidos, né, criaram esse interesse cinzento aglomerado que se chama o Centrão. E que justamente não tem exatamente uma corrente ideológica firme, não tem princípios que eles seguem muito bem, é justamente aquela massa de políticos que vota por interesse próprio, no que eles sentem que vai ser o voto e a medida que vai angariar, que vai aumentar o poder político deles e o poder de barganha deles perante outros políticos e, enfim, dentro do seu partido, coisas assim, justamente porque eles não são tão cobrados pela população. Pontos de informação, pode ir, Líbero. Deputado, no Senado vocês se identificam porque você faz com que hajam mais partidos pequenos e que vão precisar barganhar para poder conseguir alguma coisa. Ou seja, o Centrão ele ganha mais intensidade ainda.
Na verdade, não. O que acontece? Digamos, esses mais partidos pequenos, não necessariamente, mas enfim, que seriam eleitos aí essas figuras, alguns políticos famosos ou coisas assim, né, que daí seriam eleitos por esses partidos, eles são completamente diferentes desse centrão, porque justamente eles foram eleitos, mesmo em partidos pequenos, mesmo sem ter essa base, essa construção com outros políticos já fomentados, eles foram eleitos justamente diretamente pela população. Por isso mesmo que eles são em partidos pequenos, né? Eles não têm muita relação com outros políticos, etc. Eles são o completo oposto do centrão, eles vão agir e tomar suas decisões justamente de acordo com esses eleitores que são a grande base deles. Né? Isso é benéfico porque é esse o propósito da democracia, ter ali esses representantes que estão lá representando a vontade dos que os elegeram. E não um indivíduo com muitos votos trouxe junto outros que não sabe, a população mal conhece e representam outros interesses, por não serem tão monitorados. Obrigada, senhor deputado, pelo seu discurso. Vou dar 5 segundinhos para que termine as suas anotações. E agora, para iniciar o caso da oposição, eu convido a Ana Laura para primeiramente testar sua fala e em seguida iniciar o seu discurso até o tempo de 7 minutos e 15 segundos. Todo mundo me escuta, pessoal? Beleza, tá. Só vou terminar aqui de anotar. Enquanto isso, eu só queria ressaltar o pedido para as bancadas de defesa ligarem a câmera, até para facilitar o engajamento e tudo, por favor. Beleza, perfeito. Então, uma vez que todos conseguem me ouvir, começarei meu discurso em 3, 2, 1. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Laura Giareta, venho aqui representando o GDO URGS, assim como a primeira defesa, com a minha dupla Nicole. Então, hoje a gente vai provar para vocês por que o sistema proporcional para deputados e vereadores é mais interessante, mais eficiente e beneficia mais a população do nosso país, o Brasil. Primeiramente, eu vou fazer um remember de como que esse sistema deveria funcionar. Bom, para ser eleito, o partido tem que ter um mínimo de votos, que é o quociente eleitoral, e então, se o partido atinge esse quociente eleitoral, os deputados, vereadores com mais votos dentro desse partido são eleitos. Os partidos que não são votados, mesmo que não recebem voto suficiente, ou seja, que não atingem o quociente eleitoral, mesmo com candidatos muito votados, não elegem seus candidatos. Pode parecer ruim, como a defesa pinta, às vezes, à primeira vista, mas a gente tem que pensar, deputados, a gente tem que se aprofundar no nosso pensamento. Qual que é um dos principais problemas do Brasil neste momento? Um dos principais problemas do Brasil é a quantidade, o excesso de partidos. O excesso de partidos facilita a corrupção e faz com que a gente nem conheça os partidos que passam, por exemplo, na televisão, quando a gente vê propaganda eleitoral. Essa quantidade de partidos não é eficiente porque traz mais quantidade do que qualidade. Eles puxam dinheiro de fundo partidário e esses partidos novos, às vezes tem partidos novos, mas são os mesmos políticos de sempre. Por exemplo, os partidos do Bolsonaro, Partido Verde, etc. São sempre os mesmos deputados que não foram aceitos em outros partidos e vão criar partidos novos. Então, esses partidos novos não são do nosso interesse, não são do interesse do povo brasileiro. E por que com um sistema proporcional, a gente vai ter necessariamente menos partidos? Por que acontece, deputados? Partidos pequenos simplesmente nunca vão conseguir atingir o quociente eleitoral. Uma vez que um partido pequeno reconhece, ok, eu sou muito pequeno, eu não tenho suficiente número de candidatos, eu não tenho suficientemente popularidade, eu não vou entrar na eleição como um partido porque eu não vou atingir o quociente eleitoral. Então, necessariamente, nesse cenário em que o sistema proporcional é usado, vai diminuir a quantidade de partidos. Então, o que acontece aqui, deputados? Em primeiro lugar, a gente tem que ter noção de que com menos partidos, são mais fáceis as negociações, então é mais fácil fazer passar projetos de lei, e isso vai beneficiar as minorias, inclusive, como eu vou mostrar depois, e a gente também vai conseguir ter menos corrupção no nosso país. Por quê? Porque a gente vai ter uma quantidade menor de partidos. Vejam bem, analisem comigo. Com uma quantidade menor de partidos, a gente tem um
foco maior em cada um. A gente consegue saber exatamente, por exemplo, quem são os 5 partidos existentes, em vez dos 32, 38, sei lá, que existem no país hoje em dia. Então, a população também vai se atentar mais a cada partido. E a gente vai sentir uma proximidade maior com o partido. Agora, uma coisa também que é importante ressaltar é que o partido também não terá interesse em se envolver em esquemas de corrupção, esquemas gigantescos, como os que a gente ridículo que está vendo hoje em dia. Por quê? Porque fica feio para o partido. Se tem 32 partidos e um partido tem corrupção, nossa, tá, foda-se lá o PP. Agora, se tem 5 partidos e um deles entra em um esquema gigantesco de corrupção, pega muito mal para o partido e fica feio. As pessoas não votam mais ou diminui drasticamente o número de votos, que é o que acontece com a ideia de corrupção que a gente tem hoje no nosso país. Partidos corruptos recebem menos votos e recebem rechaço da população. Então, com menos partidos, esse rechaço se intensifica ainda mais. Agora, eu falei antes que a gente vai ter, com menos partidos, que vai necessariamente acontecer, a gente vai ter maior proximidade dos partidos, certo? Porque, afinal, é muito mais fácil saber exatamente, ter uma maior consciência de partido com 5 partidos, ou que seja uma quantidade menor, do que com 32. Então, vamos lá. Por que é importante a gente ter essa proximidade com o partido? Especialmente, deputados, no caso de deputados e vereadores, é especialmente interessante, especialmente eficiente para a população, porque o que acontece? Deputados e vereadores são a boca do povo nas casas legislativas. Então, é quem faz as leis em nosso nome, é quem discursa em nosso nome, é quem a gente elege para ser lá a nossa boca. Porque não se pode ouvir todo mundo nesse país. Então, a gente elege essas pessoas para que façam isso. E por que é interessante? As leis deveriam ser o que a população considera que é certo. E com o sistema proporcional, a gente consegue ter um maior foco nos partidos e, por conseguinte, nos deputados e nos vereadores. Então, a gente consegue pressionar mais essas pessoas, porque a gente sabe melhor qual é o partido delas e o que esperar de cada partido, coisa que não acontece na ladaia de partido que a gente tem hoje em dia. E a gente também se sente mais próximo desses partidos. Em último lugar, eu vou colocar por que necessariamente o sistema proporcional vai causar uma maior união de minorias no Brasil. Qual que é o status quo hoje em dia? A gente tem muita dificuldade de fazer com que passem pautas que ajudem as minorias. Por quê? Vamos analisar, por exemplo, a última eleição. Na última eleição, a gente teve uma fragmentação gigantesca da esquerda, que prejudicou a esquerda, e aqui não estou defendendo que esquerda ou direita é melhor, só estou colocando um fato de que a separação de vários partidos de esquerda com pautas diferentes separou a esquerda e fez com que ela não conseguisse obter em um partido para eleger uma pessoa o suficiente, elas não conseguiram obter votos suficientes, porque esses votos ficaram muito espalhados em pautas diferentes que, na verdade, conversavam entre si e poderiam ser melhor aplicadas e de melhor serventia para a população se elas fossem unidas. Então, com o sistema proporcional, a gente vai ter necessariamente, sim, menos partidos e, com menos partidos, como eu já expliquei, a gente consegue unir mais as minorias. Porque vejam só, deputados, em vez de ter um partido que foca mais no sem terra, outros partidos que focam mais nas mulheres, outro partido que foca mais na questão negra, ou não necessariamente falando de partidos, mas falando de deputados ou candidatos a vereadores, o que acontece aqui? A gente tem uma separação muito grande e é mais difícil de negociar. Como eu coloquei antes, é mais difícil de se eleger e, se eleito, negociar. Vale ressaltar isso. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente tem menos partidos, a gente aumenta a facilidade de negociação. Porque, afinal, é menos gente. Não é menos gente, mas são menos grupos para convencer. Então, com isso, a gente melhora o status quo do Brasil, que é, quantidade de partidos, ladaia gigantesca, que ninguém se entende. Tem partido aí que tá só para tirar fundo partidário, tem partido que não elege candidato, que não faz nada, e a gente tem dificuldade de passar pautas minoritárias. Agora, deputados, com o sistema proporcional, especialmente para deputados e vereadores, é muito interessante que a gente faça isso, porque a gente consegue reduzir o número de partidos, porque partidos pequenos simplesmente não vão entrar em uma eleição, porque eles vão considerar que eles jamais vão atingir o quociente eleitoral. A gente consegue fazer com que minorias se ouçam e com uma maior facilidade de negociação, com menos partidos, negociem de maneira mais fácil e façam, de fato, passar pautas do seu interesse e do interesse de grande parte da população. E também a gente consegue reduzir a corrupção, porque a gente vai ter menos partidos, focos maior em cada um, e cada partido, sendo maior, não vai ter interesse em se envolver em escândalos de corrupção, porque a população vai estar mais atenta a cada um. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada, pelo seu discurso. Vou dar os 5 segundinhos para que termine anotações e também vou pedir agora para que as bancadas de oposição deixem suas câmeras ligadas para facilitar a interação com o adjunto da defesa, que agora eu convido ele aqui para fazer o seu discurso ou possa testar o seu microfone. Alô, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá dando para me ver? É que eu não sei. Tá, beleza. Eu só vou pedir para que coloque os pontos de informação no chat do Zoom ali, porque eu vou utilizar o Docs para ver meu texto aqui. Então vai ficar mais fácil, depois de um determinado momento, eu abrir o Zoom para ver o que tem de ponto de informação, tá? Começar em 1, 2, 3 e foi. Peraí. 13 foi. Bem, basicamente eu vou responder alguns pontos que a primeira oposição já trouxe aqui anteriormente nesse debate. Eles nos falam que vai ter menos corrupção porque vai ter um número menor de partidos. Primeiro que isso é extremamente contraintuitivo. Por quê? Porque quanto mais tiver uma força centralizada de políticos, é mais provável que exista uma união entre os políticos, ou seja, uma união maior, uma força mais centralizada para que haja corrupção. Ou seja, um partido político maior, ele não só tem mais força política, não só tem mais poder de representatividade para interesses do lobby, por exemplo, como ele tem mais poder. Então, e por causa disso, justamente, a gente deriva a consequência de que, dentro de partidos grandes, há mais corrupção. Além disso, a garantia que a primeira oposição nos traz dentro desse debate, que não vai existir corrupção, é porque fica feio, pega mal para o partido. Realmente o PMDB, o partido mais corrupto da história do Brasil e que consegue se manter na estrutura política do Brasil há décadas, deve estar muito preocupado com a sua própria imagem, e não com os interesses vis e corruptos daquele próprio partido, de ganhar dinheiro, de coligações com o próprio lobby e dentro da própria política. Então, no caso da oposição, há sim mais corrupção. Segundo, eles falam que a gente sabe do que esperar em cada partido da oposição. Só que a grande questão é que a gente não sabe exatamente o que esperar de cada partido. Por quê? Porque os partidos têm interesse em eleger um grande figurão, em colocar o grande figurão que tem representatividade na população, e a partir disso eles têm a prerrogativa de colocar aqueles que não são representativos da população e que são mais corruptíveis. Então, exatamente é isso que acontece. Se não, na democracia, no status quo atual, a gente não teria esse problema de representatividade que acontece atualmente. A gente não teria os escândalos de corrupção que aconteceram ao longo dos governos do PT, principalmente, então não teria. Eles têm que aceitar esse ônus. Agora, dito isso, eu vou retomar alguns pontos que foram trazidos pelos deputados Diogo. Bom, basicamente, a gente precisa entender qual é o status quo atualmente. E nisso, a gente destaca 3 pontos principais. Primeiramente, é a existência de um centrão corrupto, que é basicamente formado pelo PSDB, mas que outros partidos se beneficiam disso, e pessoas que já foram do PMDB, migram para esses outros partidos para conseguir isso. Segundo, é a falta de representatividade da população, elas não conseguem se ver no próprio sistema político, e isso justamente tem consequências como, por exemplo, a eleição do Jair Bolsonaro. E terceiro, uma crise da democracia representativa que acaba elegendo pessoas como Jair Bolsonaro, Collor e assim por diante. Bom, eu vou começar basicamente falando o seguinte. A grande questão é que o sistema proporcional ele gera a manutenção de uma estrutura política. O status quo, como eu bem falei, tem o centrão, tem essas pessoas que têm interesse em eleger essas pessoas, esses grandes figurões, para puxar, para ter um sistema de cabides para colocar essas pessoas dentro do partido. Assim, justamente por causa disso, os partidos eles acabam conseguindo se manter ao longo do tempo, ainda que eles não tenham uma representatividade política de fato consistente da população. Então, esses políticos eles conseguem se manter na estrutura política, eles conseguem ter força dentro da política e conseguem, inclusive, ter mais tramóias, ter mais esquemas de corrupção lá dentro. Não é à toa que todos os políticos que vieram após o impeachment são do PMDB. É justamente por causa desse sistema proporcional que o que acaba acontecendo é um aprofundamento disso. Além disso, a gente acaba tendo, no status quo atual, com o fator da internet, isso acaba se intensificando ainda mais. Por quê? Porque os partidos que são ainda mais fortes, eles têm ainda mais dinheiro para colocar robôs, já engajando com o caso da primeira moção de hoje, eles conseguem propagar fake news e propagar desinformação de modo a promover um determinado candidato ao seu bel prazer, ao seu favor. E é justamente por causa disso, esses partidos, por causa desses adventos, conseguem se manter. Além disso, a gente tem que explicar o porquê que esses políticos, eles eleitos por esse sistema, são mais propensos à corrupção, sendo eles do centrão ou não. Porque eles são invisibilizados para com o resto da sociedade. Como eles não têm capacidade de representatividade, como a população não sabe que elegeu eles, e a população já está completamente desinteressada da própria política, eles se beneficiam desse status, deles não serem tão acompanhados assim pela população, deles não serem seguidos no Twitter, no Instagram, serem tão vistos nos jornais. Justamente por causa disso, eles se beneficiam da invisibilidade para fazerem lobby, para fazerem corrupção e para justamente deturparem ainda mais a representatividade que existe ainda hoje no nosso sistema brasileiro democrático.
Agora, dito isso, eu vou responder a seguinte pergunta. Por que no cenário da oposição há uma tendência maior para rupturas democráticas? Ou ascensão de candidatos anti-establishment? Porque a população não se vê e ela precisa de candidatos que falem a verdade nua e crua. Essa é a grande questão de pessoas como Jair Bolsonaro, Fernando Collor, que periodicamente aparecem na nossa democracia. Então, justamente por causa disso, a gente acaba precisando de políticos que vão lá e de alguma forma tentem romper com esse sistema e que acaba nunca sendo rompido, eles conseguem a prerrogativa para se eleger, para conseguir poder e para conseguir mais dinheiro, mais fama, mais poder, que é o objetivo desses políticos. Então, justamente por causa disso, no cenário da oposição, acaba tendo uma força maior para rupturas, além de uma manutenção de uma estrutura corruptível. Essas duas coisas, esses dois polos, eles não são excludentes. É importante que isso esteja bem claro nesse debate. E por que no nosso caso, portanto, há um sistema mais representativo? Bom, basicamente porque ele tem um efeito de diminuir o número de pessoas que o cidadão não faz ideia de quem são na política. A população brasileira já possui essa sensação de não fazer ideia de quem é, e ela também estranha o fato de tantas pessoas serem eleitas sem que elas sequer tenham feito parte do debate público, sem sequer que elas conheçam alguém que também elegeu essa determinada pessoa, sem sequer que elas conheçam alguém que conhece aquela determinada pessoa, que votou naquela pessoa e se interessou por aquela pessoa. Então, justamente por causa desses fatores, o nosso caso traz um sistema eleitoral que, apesar de ter partidos menores, isso traz um benefício muito grande, porque ele acaba sendo mais representativo. E além de ser mais representativo, ele acaba sendo mais difuso. Tendo poder difuso no resto da sociedade, entre os sistemas partidários, etc., a possibilidade de ter uma grande tramóia, um grande esquema de corrupção é muito menor. Agora, disso, eu vou ver se tem algum ponto de informação, eu vou conceder a segunda posição. Deputado, no seu cenário, as pessoas com poucos votos, elas continuam, porque tem uma pessoa, esse que vocês pintam, que ganha muito, arrasta muitos votos, então pessoas com poucos votos continuam. Não, a grande questão é que eles não continuam, porque justamente eles não conseguem ser eleitos dentro do nosso cenário. Esses políticos pertencentes ao centrão, invisibilizados e assim por diante, não conseguem ser eleitos dentro do nosso caso. Enquanto no caso de vocês, eles são puxados por um sistema de cabides. É justamente por causa disso, esse é o ônus que a oposição tem que aceitar. Agora, dito isso, eu vou falar por que é tão urgente, porque sob a ótica da urgência, a gente tem que resolver isso, no curto prazo, porque a gente está vivendo uma crise na nossa democracia. A gente tem que fazer essa medida agora, é muito importante para que gere um efeito de apaziguamento dentro desse sistema. Por quê? Porque a grande questão é que a população está descrente da democracia e ela está muitas vezes aceitando desmandos, rupturas institucionais, quebras de instituições, justamente porque ela confia que pelo menos o Bolsonaro está lá, pelo menos ele é verdadeiro, pelo menos ele está falando a verdade nua e crua. Mas a gente não pode aceitar isso. Fazendo isso, a gente consegue acalmar a população, e acalmando a população, a gente consegue, talvez em 2022, não eleger um candidato antidemocrático e reafirmar a democracia que foi estabelecida no Brasil há 30 anos atrás. A gente assim consegue evitar esse grande problema e a gente assim consegue resolver problemas muito maiores e fazer com que a população se sinta mais parte, mais dentro da própria política. Assim, a gente enfraquece o centrão e assim a gente faz a nossa democracia mais representativa. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado, pelo seu discurso. Vou dar os 5 segundinhos para que termine essas anotações. E agora eu vou pedir para que as bancadas de defesa que liguem sua câmera e vou convidar para encerrar a metade inicial desse discurso a Nicole para testar o seu microfone e em seguida iniciar a sua fala até o tempo de 7 minutos e 15 segundos. Eu gostaria que vocês fizessem, por favor, os pontos de informação pelo chat não, pela câmera com o papel, tá? E marcar o tempo, por favor, pelo chat daí. Quando eu puder começar, me dá um ok só. Boa tarde a todos, meu nome é Nicole Meller, venho aqui ser adjunta da primeira oposição e, sem mais delongas, então, muito orgulho em me opor. Bom, vamos primeiro começar com algumas refutações e esclarecimentos em relação ao que o governo traz. Vocês falam que a gente vai ter uma maior quantidade de partidos e uma maior representatividade. Eu vou explicar por que isso não faz sentido lógico nenhum. Justamente porque no sistema proporcional, a gente precisa que o teu partido receba visibilidade suficiente para que tu consiga se eleger. Então, a tendência é que tu se alie a partidos maiores e não que tenha uma fragmentação, porque uma maior quantidade de fragmentação de partidos faz justamente com que o teu partido não consiga ter visibilidade suficiente
perante a população para ser votado, para te conseguir se eleger. Então, justamente a gente precisa aqui, a gente vai ter uma menor quantidade de partidos, uma maior concentração de pessoas em partidos específicos no sistema proporcional, para que elas consigam ter uma chance de eleição. E por que que isso... Por que que isso aumenta, então, a questão de representatividade pública? Porque justamente o que a gente tem... o que a gente tem no status quo e o que vai piorar com o sistema majoritário, tá? A gente tem agora que a gente tem uma grande quantidade, a gente tem uma quantidade de partidos e a gente tem pessoas que conseguem se eleger até de diversas pautas sociais, mas no momento que a gente pega o sistema majoritário, em a curto prazo, na métrica de vocês, e a gente pega e torna tudo só grandes pessoas, grandes figuras, grandes pessoas já consolidadas na política, com capital político, conseguem se eleger, essas pessoas que ainda não se consolidaram na política, que representam pautas sociais que talvez não seja do interesse da maior parte da população, elas não vão conseguir se eleger a curto prazo, elas não vão conseguir ter essa influência toda que vocês estão dizendo, e a gente gera, assim, inclusive, a curto prazo, uma falta de representatividade muito grande para as pessoas, e como a gente está aqui tratando de deputados, de deputados e vereadores, isso afeta diretamente na questão legislativa do país e de como a gente vai montar as leis e de como a gente vai fazer as leis como um todo. Então, a gente tem a curto prazo aqui, isso é horrível para a população, a gente pegar e mudar para um sistema majoritário, tá? Vocês estão falando da questão de corrupção também. A gente assume que tem corrupção no sistema de proporcional, mas a gente considera que no sistema de vocês, no sistema majoritário, a corrupção vai ser ainda maior. Justamente por quê? Porque no momento que, a curto prazo, na métrica de vocês, a gente pega e a gente pessoas consolidadas na política conseguem se eleger, a gente vai ter sempre as mesmas pessoas, sempre as pessoas que vocês não gostam do PSDB, que vocês tanto falam mal, ou de outros partidos já, que pessoas que cometem corrupção, mas que conseguem ter um grande apoio da população, seja por manipularem a população com dinheiro, com capital e pela internet, essas pessoas elas vão conseguir se consolidar ainda mais na política e elas vão continuar cometendo esses atos corrupcionais. E aquelas pessoas que estão tentando ascender na política, que talvez tenham uma visão diferente, que tenham uma visão de que a ela tem que diminuir, ou que ainda não tem aquela questão estabelecida de que na política, às vezes, elas têm que trocar favores, elas não vão conseguir pegar e se eleger. Elas não vão conseguir estar lá para emperrar esse sistema. Então, a tendência é que a corrupção aumente ainda mais. E esse que é o problema do sistema que vocês estão defendendo, meus caros deputados, tá? Então, esses são, acho que são uma das principais refutações do sistema que vocês estão trazendo. Vocês falam da questão da representatividade. Vocês falam que partidos pequenos, eles raramente conseguem barganhar. No caso de vocês, eles não vão conseguir nem estar ali para conseguir ter um poder de tentar barganhar alguma coisa. Porque eles não conseguem se eleger. Simplesmente eles não vão conseguir se eleger. A gente vai ter uma atenção focada a políticos que já se consolidaram na política. Então, tu não consegue pegar e eleger pessoas de pequenas pautas sociais. No nosso caso, pelo menos, a gente dá a possibilidade para que essas pessoas elas peguem e vão num partido que tenha uma ideia parecida e similar com a delas, entende? Porque justamente para conseguir tentar passar uma pauta social. Por exemplo, uma pessoa que defende minorias em relação às mulheres e tem isso mais voltado na sua política, consegue se unir uma pessoa que tem minoria, volta às suas pautas legislativas, mas a questão da minoria negra do país, de como elas precisam disso, a gente consegue fazer as pessoas ir para o mesmo partido e lá negociar para que consigam ter apoio para conseguir passarem essas leis. Pelo menos no nosso sistema a gente tem isso, o sistema de vocês não tem. Ponto para o deputado Diogo. No nosso sistema, essas pessoas não tão famosas também podem ser promovidas por um mais famoso que já tem uma base consolidada. Ele até deve ter um apoio já, porque ele ajudou aquele outro político a se eleger e ficar famoso, Eu já etc. entendi Podem o se seu ponto, eleger. deputado. Muito obrigada. Não tem por que ele fazer isso, né? A não ser que seja uma pessoa que ele saiba que vai facilitar as coisas para ele. Pensa tu como político, por que eu não quero me eleger? No máximo, eu vou tentar eleger alguma pessoa que concorde com o meu plano de visão, que é o plano de visão que vocês estão questionando, aquelas pessoas que já estão consolidadas no poder e que já cometem corrupção, ou seja, ela vai ser ou uma laranja, uma pessoa que vai pegar e vai cometer atos corrupcionais sem saber, ou que vai estar lá só para aparecer, ou vai ser uma pessoa que vai acabar sendo escrava, vai virar um político corrupto também. Então, o sistema de vocês alimenta a corrupção cada vez mais. Esse que é o problema,
tá? Então, assim, no nosso caso, a gente tem a questão que a gente consegue unificar pelo menos as pautas sociais, ter uma unificação maior disso, a gente consegue também fazer com que tenha uma representatividade mais próxima do povo, justamente porque os partidos diminuem, o povo não fica perdido na quantidade de partidos que aparecem em propagandas eleitorais, a gente consegue focar em partidos específicos e a pessoa conhece mais pautas, além, de repente, vamos supor, tem um candidato lá que pensa numa pauta específica na sua vida, ele se identifica com a causa das mulheres, da violência doméstica, e daí, de repente, o mesmo partido está defendendo uma causa de outra minoria social, ele consegue ampliar o ponto de vista dele. Isso é importante para a população. A gente precisa desse ampliamento. Agora, no caso de vocês, a gente não vai ter isso. No caso de vocês, a gente vai ter figurões que já estão no poder, cada vez mais no poder. E o último ponto que eu quero ressaltar é que a gente precisa de uma reciclagem de pensamento. E, no nosso caso, ele permite que, pelo menos, políticos novos consigam entrar. Tá? No caso de vocês, a gente não consegue fazer com que figuras novas. A gente pode até aceitar que alguma ou outra consiga aparecer, como vocês falaram, só que essa pessoa ela vai ser manipulada. Ela já vai estar devendo um favor para ela estar sendo indicada por um figurão para conseguir ter visibilidade, por esse partido que vai querer dar visibilidade para aquela pessoa só para conseguir um favor depois. Tá? Então, no nosso caso, a gente consegue ter uma reciclagem de pensamento, a gente consegue fazer com que figuras assim, mais novas entrem na política, entrem nesses partidos e eles consigam pegar e ter contato, de repente, com uma pessoa de outra geração e consigam fazer um consenso no partido sobre o que apoiar nas pautas legislativas. Muito obrigado, muito orgulho em me opor. Obrigada, senhora deputada, pelo seu discurso. Eu vou dar os 5 segundinhos para que terminem as suas anotações. Agora eu vou pedir, por favor, para que os membros da oposição liguem a sua câmera a fim de aumentar o engajamento nesse debate e convidar a extensão da defesa para fazer seu teste e, em seguida, começar a sua fala. Ei, gente, tá todo mundo me ouvindo? Sim? Ah, beleza. Então, hoje eu não vou conseguir colocar a câmera por motivos de falhas técnicas, mas então não consigo de jeito nenhum ver PI pela câmera, então só pelo chat mesmo. Aí vocês mandam o tempo, mandam o PI aí, e daí eu aceito, pelo chat, não esquece. Só um minutinho. Beleza. Vou começar pelo caso, então, da primeira posição, falando aqui por que políticos novos não entram na situação dela e por que políticos novos só entram no nosso cenário. Beleza. Então, dentro disso, a gente tem um status quo, que é essa proporcionalidade colocada no concentração de poder na mão dos partidos. Dentro disso, a gente entra em impactos dessa concentração e, primeiro de tudo, stakeholder, candidato. Beleza, para o stakeholder candidato, a gente não consegue entrar no partido, justamente porque a gente tem menor autonomia e menor liberdade política. Justamente porque a nossa chance de eleição é totalmente dependente de qual partido você está. E principalmente desses partidos grandes. Ou seja, a partir de agora, o candidato, para se eleger, ele precisa se encaixar em um partido, ele precisa se colocar dentro de uma caixinha e adequar o seu pensamento conforme todo um coletivo. Um coletivo que muitas vezes não é o que ele pensa e muitas vezes não é representado por ideologia. Justamente porque a gente precisa e tem cada vez mais essa fragmentação partidária que não é pautada em interesses ideológicos, e assim pela necessidade de fragmentação e pulverização causada por essa proporcionalidade. Beleza, visto que o candidato ele tem que entrar dentro de uma caixinha se ele quiser ser eleito, quem detém a capacidade de eleição real é o partido, justamente porque, além de um filtro popular que o candidato vai ter que passar para se eleger, ele vai ter que passar por um filtro do partido, que coloca muitas vezes imposições no sentido de estratégia política, campanha política e até ideologia para esse candidato. Ou seja, dentro do nosso cenário, a gente consegue romper essa barreira imposta pelo partido. Então, o grupo determina a eleição individual. E o candidato, ele não tem uma contribuição. O impacto disso é justamente barrar candidatos que não se enquadram, como, por exemplo, Tabata Amaral e etc. Outro impacto é o partido não funcionar por ideologia, e aí ele só coloca, ou seja, os partidos não vão entrar, e os novos políticos não vão entrar, e, na verdade,
Caso entre, vão ser pessoas que entrem com capital social ou capital financeiro para poder injetar no próprio partido. Ou seja, pessoas discordantes ou incapacitadas financeiramente ficam de fora e quem entra são pessoas com capital financeiro ou capital social, que é o que eu vou tratar durante o meu discurso. Beleza. Segunda esfera é sobre como essa concentração de poder na mão do partido traz um impacto negativo para o próprio partido. Então, segundo stakeholder, partido. A gente sabe que o quociente eleitoral, ele trata da proporcionalidade. Então, a gente está falando de um fator matemático, ou seja, votos válidos dividido por cadeia em disputa. Dentro dessa proporcionalidade, a gente tem uma manipulação estatística possível, seja por aumentar os votos válidos, trazendo candidatos chamariz, que seria, por exemplo, com capital social, ou diminuindo as cadeiras em disputas. Então, essa manipulação estatística é extremamente ruim, justamente porque, por exemplo, a gente fica refém dessas estratégias políticas. Então, a gente tem um partido clubista fechado, não interessado em mudar o status quo e voltando para essa estratégia. Por exemplo, a eleição do Tiririca, deputado estadual mais votado de São Paulo. Tiririca, ele se apoia nessa cultura centrada na personificação das eleições, ou seja, a nossa cultura de votar em uma pessoa e não no partido. Vou falar um pouco mais disso depois, mas que foi o efeito da invisibilidade, né, trazida por um G, mas ele puxa candidatos e elege vários, e depois ele simplesmente renuncia. Com isso, qual é o efeito que a gente tem? A gente tem uma manipulação estatística desse quociente eleitoral, onde a gente aumenta muito os votos validados, a gente regula as cadeias em disputas para a gente conseguir o partido ter uma influência de poder em quem ele vai colocar lá em cima. Então aqui a gente tem não só o voto da população, mas a gente dá o poder pro partido ter um peso votante, a partir do momento que ele consegue ter uma manipulação dentro dessa proporcionalidade. Então, a gente tem um segundo agente diferente da própria população que participa da votação. E isso é extremamente danoso para a democracia, justamente porque, explicando o que um G não explicou, desse centrão clubista que é fechado e não interessado em mudar o status quo, a gente elege as pessoas com esse chamariz, por exemplo, Tiririca, a gente coloca essas pessoas na Câmara, justamente com apoiadores engajados pelo próprio partido, a gente passa políticas públicas, direciona a máquina estatal e, assim, controla as novas eleições para que esse ciclo nunca termine e a pessoa nunca saia do poder. Então, a gente fica refém de duas formas. Primeiro, do poder da eleição que o partido tem, e segundo, do candidato, que agora o partido controla realmente os outsiders e quem está fora desse establishment. Outra coisa é sobre a cultura do voto no partido, que fundamenta essa manipulação estatística, e aqui a gente se diferencia ainda mais do primeiro governo, justamente pelo desconhecimento coletivo dos partidos políticos. A gente não vota no partido político, a gente vota no indivíduo. Quais são os partidos que o cidadão médio conhece? Você tira 5 no máximo e é muito. Beleza. E aí, ainda assim, os partidos conhecidos, eles não garantem a representatividade, que foi o que a UNO chamou de ampliação, do tipo, a gente amplia a representatividade, porque a gente está elegendo uma ideologia e tal. Na verdade, não. Isso é uma distorção democrática, onde você está elegendo pessoas que não necessariamente representam e não coadunam com o que você quer. Um exemplo disso é o PT, que tem a esquerda caviar e a esquerda cirandeira. Não é porque eu apoio o Partido Trabalhista, não é porque eu apoio a causa dos trabalhadores que eu apoio uma causa LGBT ou uma causa feminista. E isso é muito importante dentro dessa distância, porque a gente consegue ter uma representatividade muito mais verossímil e exclui essa visibilidade colateral. Isso é muito trabalho de que quem faz o trabalho, a pessoa vai lá, cola e leva o crédito. A gente exclui totalmente isso. Aceita o POI, vai rápido. Não aceito o POI. Continua, beleza. Então a gente tem essa máscara partidária que nem sequer é nítida, porque não é uma máscara verossímil com a realidade e que oculta o conteúdo dos partidos. Beleza. O problema disso, o impacto é a aglutinação partidária. O impacto positivo seria a aglutinação partidária por ideologia. Justamente porque agora o partido não vai fazer a menor diferença na sua eleição. No máximo, pela verba que você vai receber, mas a aglutinação partidária agora vai ser por ideologia. E aí a gente tem uma possibilidade muito maior de enxugar os excessos. Por último, o último stakeholder seria o Congresso. No Congresso, agora, a gente não vai ter uma articulação centrada no partido, onde você já chega no Congresso com vários candidatos garantidos pelo seu próprio partido, mas a gente vai ter muito mais pluralidade, porque a gente vai ter, normalmente, indivíduos
com partidos menores e caras não vistas antes, então a gente vai ter muito mais pluralidade e a gente vai conseguir ter um exercício democrático muito mais verossímil com a cara da população e com ideologias antes não vistas, que precisam sim ser representadas justamente pelo voto da população, sem interferência do poder do partido. Obrigada, senhor deputado, pelo seu discurso. E agora eu vou dar os 5 segundinhos para que terminem as suas anotações. E agora eu vou convidar vocês para inverterem, vou pedir para a oposição desligar suas câmeras e para que a defesa ligue, e também convidar o Leonardo para vir para frente aqui e testar seu microfone antes de iniciar a sua fala. Tá, vou testar o microfone e já dizer que, assim, se eu ligar a câmera, minha internet começa a cortar e eu não consigo, sabe? Será que tem problema? Tudo bem? Tá. Só testando, todos conseguem me ouvir? Tá. Calma aí. Vou começar em 3, 2, 1. Boa noite a todos. Eu não sei se é boa noite, boa tarde a todos. Mesa indicadora. A gente precisa estabelecer também aqui uma métrica que muito foi falada, mas a gente não estabeleceu de fato essa métrica para esse debate. E a métrica mais importante para esse debate, já que a gente está falando de democracia, está falando de Brasil, seria o que seria melhor de fato para essa democracia brasileira e qual seria o sistema de votos de fato mais eficaz para a gente viver nessa democracia. E falando aqui que a gente está falando de deputados e vereadores, ou seja, são pessoas que criam leis e que aprovam leis. A gente não está falando de presidente, como foi dado muitos exemplos, e a gente não está aqui para combater corrupção. A corrupção, a gente acredita que tem várias formas de acontecer a corrupção e ela não está intrínseca, isso não é intrínseco ao sistema de votos, então a gente não está aqui para discutir isso. Tá, dando esses disclaimers, agora eu vou começar minha argumentação de fato. Acontece que a gente tem uma problemática que vai muito além dos partidos. A gente tem uma problemática no Brasil hoje, que é a ineficácia de aprovação de medidas. E isso já é um problema no status quo hoje. E eu vou falar que isso pode piorar no sistema majoritário, mas eu vou explicar durante a minha construção. Acontece que o que a gente tem que hoje no status quo a gente precisa trazer um contexto. Esses partidos políticos, eles carregam uma ideologia. E essa ideologia, de fato, consiste em ideias. Pessoas se afiliam a esse partido justamente por ter uma ideologia próxima. E essas mesmas pessoas, enfim, estão com essa ideologia. Esse partido defende uma ideia que é compartilhada por seus candidatos. Quando um candidato desse partido ele tem a maior parte dos votos, justamente a pessoa que votou nele, ela votou pela sua ideologia e muitas vezes não pela sua personificação, que isso aconteceria no cenário do governo, e eu vou explicar melhor durante os meus pontos. Mas acontece que, no nosso cenário, esse candidato ele é de fato, escolhido pelas suas ideias. Visto que esse candidato é escolhido pelas suas ideias e ele compartilha de uma ideia que é compartilhada pelo seu partido, quando ele puxa esse outro candidato, a gente está trazendo uma forma dele, de fato, ter uma maior governabilidade no fato de aprovar medidas. Por quê? Se ele não tem voz na Câmara dos Deputados para aprovar a medida, se ele só tem um voto, muito dificilmente ele vai aprovar uma medida, e essas medidas demoram para serem aprovadas, porque vai ter que haver uma discussão muito grande, e às vezes são medidas que precisam ser urgentes para a população, então isso demora muito. No cenário do governo, o que acontece? Pessoas que, muitas vezes, ela até tem uma minoria que apoia ela é eleita, mas chegando lá, ela não vai conseguir aprovar as medidas, justamente porque essas medidas não são compartilhadas por muitas pessoas. Então, o que ela faz? Ela vai ter que, muitas vezes, ceder pontos. Então, aquela minoria que de fato elegeu ela, que sentia representatividade por ela, não vai ter essa pluralidade de fato, justamente porque ela vai ter que ceder pontos para essa maioria que vai ter que aprovar medidas porque tem mais votos, esse partido que tem mais votos. Então, ela vai ter que ceder esses pontos e não, na prática, ela não vai defender todos esses pontos que, de fato, ela defendia antes. Leonardo, eu pausei o seu cronômetro em 2:50 porque você ficou mudo em seguida falar que ela não vai defender tudo o que defendia antes. Por favor, vou pedir para os outros debatedores confirmarem se também ficou mudo para vocês no chat. Eu vi um travou, então imagino que sim. Líbero, você que é dupla do Leonardo, tenta avisar ele por WhatsApp, porque às vezes ele não percebeu que travou e está discursando para a gente sem a gente estar ouvindo. Certo, vou falar aqui com ele agora. Ok.
Eu comecei a contar o tempo aqui em outro lugar, segundo o protocolo técnico do UAI, que foi liberado para todos antes. Ele tem 2 minutos para fazer a reconexão, já que já está no meio do discurso, já passou o prep e tudo. Senão, o líbero pode tentar assumir o discurso dele em diante, ou então encerrar e depois o líbero faz no WIP. Afinal, tá emocionante, né, gente? O Zoom aqui tá ajudando. Tô ligando aqui para ele, gente, só um segundo. Gente, caiu Oi, aqui. Leonardo. Desculpa aí, a internet caiu. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Caiu aqui minha Consigo internet. sim, calma, tá tudo bem. Eu pausei o seu cronômetro, você ainda tem um Tá bom. tempinho, você já voltou, tá tudo certo. Eu pausei você em 2h50, você estava falando que as pautas que ele apoiava, ele ia ter que deixar de apoiar, você estava falando sobre o fato de puxar candidato e tal. Você conseguiu se localizar no seu discurso onde você estava? Calma aí, pode repetir, por favor. Quando você fala que o candidato que apoiava uma pauta passava a ter que apoiar outras, justo porque ele tinha que fazer aquela aliança, já que não ia ter mais o resultado, você conseguiu se localizar? Tá certo. Você está em 2h50. Sim. Eu só vou pedir para antes de você voltar, você tentar contar até 5, só para eu saber se você está estável. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Foi? Então eu vou me mutar e quando você estiver confortável, eu volto a soltar o tempo. Tá certo. Tá. Então, o que acontece? Essa pessoa, no cenário do governo, esse sistema majoritário, as pessoas que, assim, elas vão ser, de fato, eleitas, mas chegando na Câmara dos Deputados, chegando na Câmara dos Vereadores, ela não vai conseguir, de fato, aprovar essas medidas. Visto que há uma maioria que não apoia, de fato, essas medidas, ela terá que ceder, e aí a gente, de fato, está diminuindo ainda mais essa representatividade. Visto que, uma vez que esse candidato foi eleito justamente pelas suas ideias, ele agora é mitigado justamente porque ele não tem como aprovar. Tá, agora eu vou passar, vou continuar e dizendo que vou dar o POI, rápido. Bem, deputado, a gente pode assumir que vai ter um pouco mais de demora e burocracia, mas não é preferível ter esse impacto e ter os benefícios que todo primeiro governo traz, de corrupção, etc.? Tá, olha, certo. A gente não está aqui, como eu já falei, para lutar contra a corrupção. Corrupção, às vezes, até inerente à pessoa. Enfim, a gente não está aqui para dizer isso. A gente está aqui para combater, para dizer o que é melhor, de fato, para essa democracia. Acontece que, no cenário de vocês, a gente tem esse problema da burocracia. Mas não só isso. Calma aí, deixa eu me localizar aqui. Eu já falei que esse centro vai... Peraí. Tá, vocês falam também dessa questão do candidato ser eleito justamente por ele ter mais popularidade. Mas acontece que, uma coisa que acontece, no cenário de vocês isso será mais comum, justamente porque as pessoas que muitas vezes não são, sei lá, são visíveis, elas não vão ser eleitas, e essas pessoas que são visíveis vão continuar sendo eleitas, porque elas vão ter a maioria dos votos. Acontece que a gente diminui a representatividade justamente porque, quando a maioria elege um candidato, elas se identificam com aquela medida. Então, se a gente está numa democracia, a gente tem que defender o interesse da maioria. Quando a gente chama esse candidato que foi mais votado, puxa essas outras pessoas do partido dele, a gente está aumentando a chance dele aprovar essas medidas que, de fato, vão de acordo com o que a maioria da população quer. Ou seja, mesmo se no Senado de vocês tem uma pluralidade maior, na prática ela não é atestada, porque essas pessoas que foram eleitas, elas não vão ter essas medidas aprovadas e, de fato, não vão concretizar aquilo que de fato, elas se propuseram a adotar. Tá, peraí. Tá, aí, no nosso caso, a gente tem um poder de aliança maior que faz com que essa burocracia diminua, de fato, e a gente, de fato, tem essas medidas mais cabíveis de serem aprovadas. Eu vou pedir para mutar o microfone, que está com o microfone ligado aí, por favor. Leonardo, eu pausei o seu tempo que você pediu isso, mas não tem ninguém com o microfone desmutado, não, só você. Tá. Por favor, pode continuar, eu vou soltar o seu tempo. Tá, pode soltar.
Então, o que a gente tem do nosso lado? O sistema proporcional já funciona no status quo, então a gente acredita que mesmo com os problemas que ele tem hoje, no cenário do governo, esses problemas vão aumentar, justamente porque a gente vai ter um aumento dessa burocracia para aprovar medidas, como eu já disse, vai ter outro problema, que é esse centrão que vai aumentar, justamente porque essas pessoas vão ter que ceder esses pontos e, de fato, não vão representar aquelas ideias a quais eles foram eleitos. A gente tem outro problema que no cenário deles, eles jogam isso para o nosso lado, falando que, no nosso caso, a figura do candidato, ela de fato é eleita, mas no cenário deles isso só acontece porque justamente essas pessoas que já têm mais visibilidade vão ser mais eleitas, justamente porque ela tem a maioria dos votos, porém, vai ser uma probabilidade muito grande que não vai, de fato, ter essas medidas efetivadas, como eu já disse, eles vão ter que ceder pontos, e, de fato, não vai acontecer. Meu IP vai se aprofundar melhor nesse caso. E é isso, basicamente. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado, pelo seu discurso. Vou dar os 5 segundinhos para que terminem as suas anotações. Agora eu vou pedir para que a oposição ligue as câmeras para aumentar justamente o engajamento e vou convidar a Lívia para dar um encerramento à bancada de defesa, especialmente nos contar por que o segundo governo ganhou o debate com o seu whip. Lívia, por favor. Ah, tá. Você se desmutou. Ok. Vocês estão me ouvindo ok? Tudo certo? Ok, vou começar meu discurso então. Primeiro, vou começar com a confusão da primeira oposição. A primeira oposição começa falando que o sistema proporcional, se a gente implementar ele vai ser diferente. Só que elas esquecem que o sistema proporcional é o status quo. Tipo, exceto poucas exceções, tipo o presidente, o prefeito, mas fora isso, a gente elege a maior parte dos nossos políticos pelo sistema proporcional. Tudo isso pertence ao status quo e com certeza é derivado da questão do sistema proporcional. E por que, na verdade, ele fomenta a criação de partidos, ao contrário do que foi dito aqui, que eu vou reforçar pelo que o Daniel disse. É porque uma pessoa que ela quer se eleger, ela só vai se eleger nesse sistema a partir de um partido forte. Então, você vai cada vez mais fortalecer partidos e você vai ter essa relação de entrar e aí você deve para o partido. Você entra e você tem que seguir o que o partido... Um exemplo claro é o da Tabata Amaral. Ela votou contra a ideologia do partido dela e aí ela foi despejada do partido. O partido não quis mais saber dela. Então, a questão outro caso também foi a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro mesmo falou qual partidos estão acontecendo no status quo e provam como os partidos são fortes. E todo esse cenário de multiplicidade de partidos, ele pertence ao status quo e também pertence ao cenário de sistema proporcional. Nosso cenário, na verdade, isso é minimizado, como foi trazido aqui pelo Daniel, porque as pessoas param de ser refém dos partidos. Como assim? Você vai favorecer candidatos independentes, candidatos que não precisam barganhar para entrar num partido forte. Por exemplo, se você é um defensor de uma reforma agrária, você pode entrar no partido, você não precisa abdicar disso. E por que isso é importante? Porque cada vez mais a gente vai conseguir realmente ter ideias singulares e plurais, e não pessoas que abdicam de ideias para ser mais aceitas de um partido e outro. Então, a gente não tem... A gente ameniza esse tipo de barganha corrupta. Você pode falar a primeira oposição. Vocês ainda não explicaram o governo inteiro como esses candidatos sem capital político vão conseguir se eleger e como eles não vão se eleger à base de troca de favores e corrupção. Ok, beleza. Antes a gente tinha um cenário que apenas coligações fortes conseguiam fazer isso.
E como que conseguiu fazer isso? Através de propina e corrupção. Hoje a gente tem um cenário completamente diferente. Um exemplo disso é o próprio Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu através da internet. Hoje a gente tem diversas outras correntes que podem realmente fazer isso. Outra coisa também é que se essas pessoas elas não conseguirem voz, eu vou tratar isso mais à frente, mas se essas pessoas elas não conseguirem voz, não conseguirem se eleger no sistema político, se elas não tiverem os meios para isso, então a gente considera que realmente não seria o mais efetivo. Eu vou continuar e eu vou aprofundar nisso mais para frente. Aqui, ó. Outra consideração lógica da segunda oposição é que, primeiro, que eles dizem que no seu cenário vai haver uma pluralidade para os partidos menores, aí depois eles dizem que, na verdade, acaba com esses partidos, porque, nas palavras da primeira bancada, porque tem partido para negro, partido para mulher, então a gente não sabe se eles querem falar que vai ter pluralidade ou se vai acabar com a pluralidade. De todo jeito, a gente já falou aqui, a gente preza pela pluralidade por causa da questão dos candidatos independentes, de você não dever nada. E com o fim das coligações antigas, entrando no ponto que foi até o PI, inclusive, com os fins das coligações antigas, com toda essa estrutura de poder, vai haver um espaço para o crescimento de outros. Por que vai haver um espaço para crescimento? Porque elas vão perder a força. Se elas perderem a força, abre, logicamente, um espaço para que pessoas independentes possam construir, principalmente através da internet, que provou ser um fenômeno que pode ser capaz de fazer isso. E como que isso é um problema? Como que isso influencia na forma de democracia? E foi trazido aqui pelo Daniel. As coligações, elas são péssimas para a democracia, são péssimas o modelo de democracia representativa já não é o mais próximo. A gente ainda afasta ainda mais. Por quê? Diminui totalmente o contato com a população, como o Daniel falou aqui para a gente. Você tem a menor possibilidade de dialogar com a sociedade para resolver os problemas. Você também cria um ambiente que tem pessoas apenas preocupadas com a manutenção do poder, apenas preocupada com a propina, com acordos, com ficar no Congresso por 29 anos sem fazer nenhum tipo de projeto, tipo Bolsonaro. Segunda posição, seu PI. Deputada, por que é ruim coligação se vocês são a favor da pluralidade e essas coligações se juntam em prol de serem Coligação eleitas? não é pluralidade. Coligação são pessoas que já estão na política há anos, que elas se juntam e ficam recebendo propina e ficam fazendo manutenção do poder. Pluralidade são quando candidatos independentes, sem corrupção, sem propina, conseguem mostrar as suas ideias e conseguir eleitorado. É isso que é pluralidade. É muito diferente de uma situação em que você apenas junta pessoas e continua aquela estrutura de poder. Onde que a gente se diferencia e ganha do primeiro governo, que foi trago aqui pelo Daniel como são os principais? A questão da simplicidade, que é muito melhor para o eleitorado médio. A questão da transparência, que é uma questão que simplesmente é anulada na questão do sistema proporcional, porque as pessoas elas não sabem realmente o que elas estão fazendo, elas não sabem o que isso piora o engajamento das pessoas com política. Na questão da pluralidade, como eu já mencionei aqui. E sim, essas pessoas que têm a pluralidade, como o segundo governo, quando a segunda posição até concedeu para a gente que sim, pode aumentar a pluralidade, eles falaram que o problema é que talvez não tivessem medidas eficientes, por exemplo. Só que sim, vão ser mais eficientes ainda, sabe por quê? Porque vai ter legitimidade do eleitorado. Diferente de um cenário de um sistema proporcional, as pessoas vão conhecer e elas vão ter legitimidade para as medidas. Vai ser muito mais fácil passar uma medida, vai ser uma governabilidade muito mais estável, não precisa de favor, não precisa de propina, vai ter muito mais eficiência e governabilidade. Com isso eu encerro meu discurso e a gente é muito feliz em propor essa mudança no status quo. Obrigada, senhora deputada, pelo seu discurso. Vou dar os 5 segundinhos para que terminem suas anotações. E agora eu vou pedir para que se troque e para que a defesa ligue as câmeras. Enquanto isso, eu também convido ao IP da oposição agora para encerrar não só a sua bancada, mas todo o debate e nos mostrar por que, na verdade, foi a segunda oposição que venceu
no papel de whip. Consegue me escutar? Só um segundinho, então, gente, por gentileza. Vou ajeitar aqui os negócios. Vou começar, então, em 5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer aqui que muito se fugiu do debate principal que a moção ela estipula. Inicialmente, a gente tem que entender que, como o Léo disse, o debate sobre a corrupção aqui não é o ponto principal. Até porque a gente tem que, desde 1500, a gente tem a privatização e a patrimonialização dentro do interesse público. Então, em todos os modelos, na monarquia, na república, até na ditadura, a gente tinha corrupção. E não deixou de ter. Pelo contrário, isso se mantém e é uma coisa muito arraigada dentro da sociedade brasileira. Então, aqui, querer tratar que isso é o principal foco dessa moção, não é. E mesmo que fosse, vossas excelências ainda estariam equivocadas. Já visto aqui o sistema proporcional não é ele que é o causador da corrupção, pelo contrário, no caso de vocês, isso aumenta, e aí eu vou tratar diretamente com vocês. Vamos lá, então, para a questão da segunda oposição. Eles falam da questão de concentração de poder e do filtro político. A gente tem que entender que se adequar que essa adequação ao que a maioria pensa, muitas vezes é bom e legítimo. Sabe por quê, minha gente? Vamos lá. Digamos que a pessoa ela vai para o Congresso, ela vai para a Câmara, ela tem uma ideia top. E aí ela quer ganhar alguma coisa, ou ela quer que isso passe. A partir do momento que ela vai sozinha, minha gente, ela não consegue passar essas propostas, essas efetividades. E pelo contrário, a partir do momento que ela está lá e tomou o lugar de alguém que alguém passaria no sistema nosso, no sistema proporcional, o que você tem aqui, ela não só atrapalha esse partido, essa ideia, aquela pessoa que foi eleita pela maioria do povo, como também atrapalha a si mesmo, porque não consegue passar essas questões que muitas vezes podem até ser boas, mas não consegue passar porque a gente tem essa dificuldade. Fala da questão de que os pobres ficam de fora. Minha gente, isso aqui é o pior cenário. Haja vista que a gente tem que entender que no cenário atual, por mais que a gente tenha a questão financeira no Brasil em diversos cenários, a gente tem que os pobres conseguem se perpetuar na questão da política. E isso só acontece mais no nosso sistema. Haja vista que muitas vezes tem uma pessoa que é lá, grandona, que é muito influenciadora, que consegue um bocado de voto e dá voto, o que falta, para aquela pessoa que é pobre, que não teve condições de fazer campanha, que não teve condições de fazer seus santinhos e muitas coisas para fazer a divulgação. Ou seja, no nosso cenário, o pobre é representado, porque ele tem mais possibilidade, sim, de estar em um partido, não só estar no partido, mas ser eleito e colocar sua voz e ter efetividade para as mudanças. Outra coisa que falaram na questão de manipulação estatística, a questão do ciclo nunca termina, essa questão do ciclo nunca termina, entra na questão de que essa é uma situação que no Brasil já tem, então querer tratar como se fosse problema do nosso sistema é uma coisa muito errada, e nessa questão de manipulação estatística a gente tem que saber que a população, ela sabe em qual partido está votando, até porque na própria divulgação e no próprio lugar lá que ela vai votar está dizendo. Então, a partir do momento que ela está votando, ela sabe as ideias, ela sabe as pautas. Ou seja, a gente tem que entender, com base no que Leonardo ele disse, que aqui a gente tem que enfocar. Por que aquelas pessoas elas são eleitas? Para representar o povo. E a partir do momento que a gente tem essa representação, o povo está votando nas pautas, não só na pessoa. E a partir do momento que a gente tem uma pessoa que ganhou 1 milhão de votos e ela não consegue colocar para frente, porque no Senado de vocês ela não conseguiu trazer os seus aliados que também pensou de uma forma parecida, a gente vai ter que o povo vai ficar a mercê, porque você tem uma maior burocracia, dificuldade, morosidade para aprovação de medidas, e mesmo que essas medidas, isso no melhor cenário, porque na maioria das casos, muitas dessas medidas, elas não se efetuam. Falando também da questão aqui que você, no Congresso, não tem articulação, pluralidade e tal. A gente tem que entender, minha gente. No cenário atual, o Brasil ele tem uma questão desse sistema, mas a gente tem em muitos outros lugares sistemas que são o que vocês estão defendendo, que tem corrupção, que tem dificuldade. Então, vocês estão querendo apagar aqui o sol com a peneira, querem dizer que a corrupção e que a questão da pluralidade vai ser mitigada e tal. Pelo contrário, o que a gente tem, entendam, é que a partir do momento que você tem essas pessoas no cenário assim, uma pessoa que tem 1 milhão de votos e uma pessoa que tem, por exemplo, 100 mil, várias pessoas de 100 mil, se elas são de partidos diferentes e divergentes, a corrupção é mais propícia a acontecer. Por quê? Porque para elas terem voz, elas vão ter que barganhar. E mesmo que elas não quisessem barganhar, aquela pessoa que estava no partido, que foi eleita pela maioria do povo, ela vai ter que conseguir apoio. E esse apoio não traz uma pluralidade no sentido bom, não. Pelo contrário, permite a questão do centrão que vocês tanto pregam. Aqui, e eu já entro na questão da primeira posição, que eles falam que aqui ajuda a manter o centrão. Pelo contrário, minha gente, se você for ver uma análise do centrão, a gente tem alguns partidos principais, mas a maioria é formada por partidos pequenos que muitas vezes eles acabam sendo convencidos a poder votar juntamente com o centrão. Fala da questão de que são cobrados, não são menos cobrados, porque não são conhecidos de excelência. A partir do momento que a gente muda de cenário, uma pessoa que tem 1 milhão de votos, ela
ela continua tendo 1 milhão de votos. A diferença é que ela não vai conseguir atrair aquelas que também ganharam votos, mas ganharam em menos medida e estão em seu partido. O que eu estou querendo dizer é que, da mesma forma, vão ter pessoas que vão passar com menos votos, porque teve uma pessoa que aglomerou mais. Então, a questão de vocês, não vai ter mais criticidade, não vai ter mais cobrança. Pelo contrário, se for por isso, então no Senado de vocês também acontece isso, e às vezes até em maior demasia, e nem por isso a gente tem que entender que isso é verdade. Falar a questão dos candidatos não ganham, a gente tem que entender que isso também não é verdade. Falam que os partidos pequenos eles são contrários ao centrão, minha gente, com todo respeito, mas isso aí é o cúmulo, porque a gente sabe que na prática eles são os que mais estão aliados, e aliados até muitas vezes à esquerda, ao centro, à direita, mas muitas vezes se aliam não apenas por pautas parecidas, mas porque estão sendo barganhadas. E no Senado de vocês isso continua, pelo contrário, isso se acentua ainda mais, porque o partido agora tem que pagar para fora, buscar lá fora ainda mais apoio, ou seja, gastando, e muitas vezes não apenas no sentido bom de fazer concessões, mas no sentido ruim de manter a corrupção que vocês tanto amam e aqui tanto falam. A gente tem que entender que as pessoas elas precisam que as suas pautas sejam representadas, e é por isso que a gente ganha esse debate. E aqui foi falado pela primeira oposição, e por que a gente ganha aqui, Ministério de Educação? Com todo respeito à primeira bancada, eles fugiram um pouco do status quo. A nossa obrigação aqui é defender o status quo. O status quo onde a gente tem um bocado de partido, o status quo onde a gente já tem esse sistema. Não é uma coisa que vai ser implementada. Então, a gente vê esse debate porque a gente não só compra o ônibus, que é uma coisa essencial, como também a gente demonstra que mesmo nesse cenário, onde a gente vai ter a continuidade de partidos em grande demasia, mesmo nesse cenário onde a gente tem esse sistema, ainda é muito mais efetivo, porque você faz com que as pautas elas possam ter mais efetividade, elas possam ser cada vez mais acentuadas e possam ter mais possibilidade de serem aprovadas. No cenário das oposições, não, isso não acontece. E aí eles falam também ao primeiro governo que falam também da questão de que os partidos pequenos eles não vão disputar partidos e tal, citam a questão da desunião que elegeu Bolsonaro, e a gente já também mostra que a gente não está tratando de presidente, e eles não linkam isso direto, a gente faz uma questão aqui de ligação com a realidade prática. Eles falam da questão de facilidade de negociação, e a gente aqui também mostra que isso é bom, porque isso mostra que muitas vezes a negociação no sentido sentido bom, permanece a questão da pluralidade, que a gente está dizendo que é a questão de você manter. O ruim é quando você tem muitas vezes partidos que estão muito em grande demasia e acabam precisando ser barganhar ou são comprados. O que eu quero dizer aqui é que a gente se diferencia porque todos eles se pautaram, a primeira posição, em apenas um argumento, que vai ser implementado a partir de agora e que a partir de agora vão diminuir os partidos, mas no nosso cenário a gente mostra não apenas que é o status quo, como também a gente assume esse ônus do status quo e a gente mostra que vai ter mais efetividade a partir da manutenção desse Estado, porque você permite que a democracia ela se fortaleça a partir do momento que as pessoas elas vão ter suas pautas mais atendidas, efetividade, e vão ter mais facilidade que essas pautas elas possam ficar nas práticas. Ou seja, a gente engaja com a realidade e com o futuro da nação. E é por isso que a gente fez esse debate. Muito obrigado. Obrigada, senhor deputado, pelo seu discurso. Tendo findo isso, encerramos agora essa final de iniciados, agradecendo a todos que acompanharam a gente e todos que estiveram aqui debatendo. Foi um prazer acompanhar esse debate e acompanhem os grupos do AI ainda para logo mais a gente ter os resultados, para a gente descobrir quem ganhou. Dito tudo isso, eu convido os educadores para ir comigo para o servidor de educação na sala 3. Muito obrigada, gente. Parabéns pelo debate. Parabéns, pessoal. Alô. Parabéns, amigos. Tamo junto.